Navegar é preciso. Navegadores antigos tinham uma frase gloriosa. Navegar é preciso, viver não é preciso. Quero para mim o espírito desta frase. Transformar da forma para casar como eu sou. Viver não é necessário. O que é necessário é criar. Fernando Pessoa. Então, a arte transpõe as fronteiras do tempo e do espaço. Hoje eu estou aqui com duas frequentadoras, duas sócias do clube. Uma jovem, Isabela, que é navegadora. Ela vai falar depois um pouquinho. Ela navega na flotilha e é também violinista. Então, é com muito prazer que eu recebo a Isabela. E a Marta, que tem um filho velejador. Grande velejador. Tem um marido velejador, que aliás foi meu aluno de inglês. Não é? Isso também. E tem uma filha que tentou, mas não conseguia. E que hoje mora na Austrália. Está navegando por outros mares. Navegando por outros mares. E a Marta também, a gente tem uma parceria de muitos anos, de várias atividades, que por coincidência, né, da vida a gente acabou fazendo juntas, tipo... guia de viagem, Festival Internacional de Música. Aliás, era internacional, aquele que a gente fez os verões musicais em Gramado e Canela. Sim. Trabalhamos juntas, sim, né? E enfim, temos assim uma série de afinidades. Né? Dentre as quais a música, né? Que apreciamos em tantos concertos, tantos saraus. E a vela sempre presente. Então, a ideia de convidar esses sócios são justamente esses sócios que têm uma ligação com a vela, né? Eu acho que a vela é uma forma de arte, né? Uma forma de trabalhar com o vento enfim, eu gosto muito de escrever sobre o vento. Eu acho que o clube ele é sempre muito importante, né? Ele acalma, assim, pra mim, na minha opinião. A gente sai ali mais lá da cidade e chega aqui é mais uma calmaria. E a vela é muito importante para mim desde o ano passado, quando eu comecei. Tu estavas falando que tu fizeste um ano de vela, foi? Sim, eu comecei na vela no passado e aí logo de cara o Peter, o meu professor, o grande Peter, professor de vela, me convidou para correr o estadual de Snipe, junto com a Valentina, minha timoneira. E desde então a gente passou a fazer parte da flotilha de Snipe e estamos correndo as regatas aí. Que coisa boa isso, né? Sim. Então essa uma futura campeã. Né? Com certeza uma futura campeã. E o professor, que eu sei, também é músico, né? Ele toca a bateria, não é? Ele toca a bateria, inclusive a gente dá aula na mesma escola de música. Olha só. Eu dou aula de violino e ele dá aula de bateria. A Isabela depois vai nos dar uma canjinha. Engraçado que começou a minha primeira velejada, começou aqui no dia do encerramento do Mundial de Snipe, em 1959. O Jangadeiro sediando, olha a cara do William, Jangadeiro sediando o Mundial de Snipe, Mundial, sim, né? É histórico. É histórico, né? E naquele dia, no dia 18 de outubro daquele ano, eu fazia parte do Orfeão Artístico do Instituto de Educação, onde eu estudava. E que era um grande coral, né? Sim, 250 jovens. Maravilhoso. Estávamos, sim, cantando. Um trabalho fantástico da professora Dinária Pereira. Sim. Casada com o oboísta da OSP. Ah, é? É, o marido dela era o oboísta da OSP. Ela marcou história, né? Marcou, realmente marcou. E no dia do encerramento, dia 25, uma semana depois, acabaram as solenidades e tal, e ele já estava me esperando com o barco pronto e mais 9 amigos. Nós éramos 11 pessoas a bordo e saímos na que seria a minha primeira velejada. Então era um barco grande. Era o Marimbaia era um jangadeiro que era um barco grande, um barco aberto, sem cabine,
né? Mas muito sólido, muito forte, que é uma marca registrada do Clube dos Jangadeiros, né? E ali não te deu um susto, aí te conquistou. Não, ali. o susto veio 2 meses depois, numa navegada em que eu quase perdi um trem para Santa Maria. Aliás, eu ia para Quaraí com o mesmo coral, nós íamos nos apresentar lá numa solenidade lá do Exército, uma coisa muito grande. E eu quase perdi o trem porque nós fomos à Vila Elsa, também com várias pessoas a bordo, e o vento na volta foi contra. E quase perdi o trem. Esse foi não perdeu, né? Não perdi. Nem o namorado. Nem o namorado. Nem o namorado. É um casal maravilhoso. Há 61 anos a gente vem tentando. Muito lindo. Eu não digo para mim, mas para nós, eu acho que posso falar pelo Ingo também, é o nosso segundo lar. O clube, apesar de que a gente não passou a sua juventude, vamos dizer, a sua infância e juventude aqui dentro, ele a partir de sempre foi o nosso segundo apoio, né? Porque a vela é uma coisa que eu acho que é como uma música, né? Entra no sangue e não sai mais. Não sai. Até que em 84 a nossa vida deu uma guinada fantástica. E foi adquirimos o Duende. O Duende. Né? Até 26 pés, que até poucos anos atrás estava aí. 26 pés, cabine, banheiro, a bordo, cozinha, geladeira, enfim. Um barco muito bom que nos fez então aumentar, né? Tanto a nossa vivência de clube, como as velejadas, as excursões. Aí fizemos coisas maravilhosas. E o convívio dentro do clube então ficou maravilhoso porque era um grupo grande de cruzeiristas. E aqui no clube tínhamos as quintas-feiras tinha o jantar dos cruzeiristas. Tu sabias disso? Mas eu não tem ainda? Não sei se ainda tem. Eu sei que quintas-feiras tinha jantar dos cruzeiristas, sempre depois das 9, por causa da novela das 8. Acreditam que era a novela naquela época. Então as senhoras queriam assistir a novela e depois iam para o jantar. Excursões, 2 fantásticas, que o Ingo disse, não esquece de falar. Porto do Barquinho, no dia em que o Tancredo Neves faleceu. Era a Páscoa de 85. Fizemos uma excursão também, vários barcos aqui, fomos em comboio, todos para lá. Aliás, uns já foram antes. E depois tivemos também um encontro de velas em São Lourenço do Sul. E sempre com troféu, né? Sim, o Duende sempre ganhou 2 Seival. O Duende teve 2 troféus Seival na sua história. Então tem sido uma vida muito rica, só que agora a continuação está com o trovão. Sim, vai ter dar continuidade. A tradição da vela na família. Continua a vela. O trovão está recuperando esse trimarã, que antes era o trim. Colocou o nome dele, teve um batismo com Netuno e tudo mais. Não sei se vocês presenciaram isso. E está aí, saindo, fazendo boas melhoras no barco. Espero que esse verão a gente ainda possa voltar a navegar. Sim, se Deus quiser, né? Tá lá. É isso aí. Vai depender agora como é dos marinheiros aí. Não, é isso aí. A manutenção. Foste também conselheira da OSPA. Fui. E atualmente o Ingo é conselheiro junto com o teu marido. Meu marido. Então a gente tem todas essas afinidades. Aliás, numa das programações que a gente fez no ano passado, nós tivemos aqui a escola da OSPA e os músicos da OSPA tocando também. Sim. Fala um pouquinho do Martin, da trajetória dele, que eu acho super interessante, porque um desbravador, assim, né? Nesse campo da música, assim. O ano passado nós tivemos, assim, vamos dizer, a apoteose, né? Não digo que a apoteose da carreira dele, porque ele ainda tem muitas coisas importantes para fazer, mas assistir um filho tenor brasileiro, porto-alegrense, cantar na Arena de Verona. Nossa! Tudo que a gente quer, né? E isso aconteceu e foi maravilhoso. Foi uma emoção só, né, Marta? O que eu acho legal, justamente eu tentei chamar algumas pessoas que têm essa ligação, sabe? De alguma forma a vela está bem presente. Mas também o lado desse lado da cultura, da música, seja qual for, né? O casamento, na hora do casamento, na hora da música que o padre fez o sinal para que começasse, o Martin começou a cantar. A noiva virou-se, estava com o noivo, virou-se para trás e disse, o Martin! Foi uma comoção na igreja, foi muito engraçado.
São coisas assim, e com raízes plantadas aqui no clube. Sim. Não é? São coisas que a gente não esquece. Dá para fazer um livro de todas essas histórias. Com certeza. Será que as pessoas vão voltar mais o olhar, assim, para ter mais cuidado, mais respeito, ser mais solidárias uns com os outros, assim, que isso pode ser um fator que vai ajudar as pessoas? Acho que sim. Acredito que depois desse momento, aliás, ainda estamos nesse momento, né? Acho que as pessoas começaram a olhar diferente para as coisas. Então, acho que os músicos, eles tiveram um período bem complicado estão passando ainda por um período bem complicado na pandemia, né? Tiveram vários cortes e, né? Enfim, é o nosso trabalho que a gente faz. E foi um momento bem complicado. É como navegar numa tempestade, né? Acho que ela tem toda a razão. Acho que já está despertando uma nova consciência, né? Isso a gente vê, principalmente nas redes sociais, a gente vê muita manifestação, né? Muito apelo a isso e muita manifestação. Pessoas postando novas formas de conduzir o seu dia a dia, Sim. Não é? A despoluição de vários lugares, né? Bem, eu perguntei sobre a questão da vela, que aliás o nosso clube é um clube de vela, né? Então a importância da vela para todos nós. Mas eu gostaria de saber como começou esse amor pela música, esse contato com a música. Então eu comecei com 3 anos a tocar violino. Toda a minha família ela já vem de uma história assim com a música, tanto minha mãe, minha tia, meus avós. E na época eles eram muito amigos da família Lima e eles abriram uma escola, ajudaram a abrir uma escola de música que hoje se chama Escola de Música Tio Zequinha. E eu me criei lá na música e desde então participei de grandes orquestras aqui em Porto Alegre, Camerata Jovem de Porto Alegre. Depois, quando eu morei fora, na orquestra de Milwaukee. E agora estou me focando mais na parte de música popular. Tocava em bares, agora estamos voltando aos poucos, em casamentos e aniversários. E esse está sendo o meu contato com a música, né? E uma relação com a vela, né? A música e a vela. O Peter sempre dizia para mim, quando a gente saía na aula, Bela, ó, escuta o barulho do barco. Escuta o barulho do barco, é a música do barco. E o meu professor de violino também sempre me dizia que um grande músico, ele é formado por 3 grandes coisas, que é a interpretação, a técnica e o carisma. E eu vejo isso no velejador também. Né? O velejador ele precisa interpretar a situação onde ele está, ele precisa entender qual é o tipo de vento que ele está velejando, né? Como é que está a água, qual é a corrente. E esses fatores acho que fazem um velejador ser um velejador. Antes de aprender a falar, eu já ouvia muita música, né? Sempre em casa. Meus pais eram apaixonados por música lírica principalmente, né? Instrumental, mas principalmente lírica. E minha mãe cantava muito, tinha uma voz linda, chegou a ter aulas de canto e tal, mas aquilo ficou no passado. Sim. De solteira. E então foi sempre música, sempre. Eu me lembro que eu, quando pequena, assim, tínhamos uma vitrola com, isso tu não conheceste, os discos 78 rotações, pretinhos, assim, nem sei se aquilo não era vinil, era outra coisa. Era um material. Vinil acho que nem existia. Eu acho que não existia, né? Também não sei. Pois é. Então era música, sempre música. E eu me lembro assim de sempre dançando por dentro de casa, né? E ouvindo, meu pai cantava trecho de ópera, minha mãe cantava Ave Maria de Gounod, cantava outras coisas. E aquilo sempre foi, a vida inteira. Lá na 2ª série ginasial com a Diná Nery Pereira, então começou a minha vida de coralista. Assim, dos 12 anos aos 65. Até os 65 cantei. Agora eu só canto em casa. Deixa eu ver. E sempre, foi uma paixão muito, muito grande, né? E então, pela vida fora, eu sempre tive muito próxima a coros, né? Onde eu estava, assim, sempre tinha um coral, né? Depois da vida adulta e tal,
Alguns anos eu parei de cantar, porque nós fomos de muda para Recife, depois na volta, muito envolvimento com filhos, né? Atendendo, sabe? Levando filhos para filho e tudo mais, cuidando das atividades extracurriculares deles e tal. Até que eu, em 77, eu voltei a cantar num coro, foi o coro feminino da Vila Assunção, que é o que vinha fazer todos os anos no Jangadeiros. Sim. Aquela, E esse coro, ele ainda não, ele agora, até o ano passado ainda existia. Sim. A Yara, que era a nossa sócia aqui, que faleceu, ainda cantava e queria que eu voltasse. Eu cantei lá até 2005, quando nós resolvemos morar em Canela. Quando vendemos a casa aqui, fomos morar em Canela, aí eu saí do coro. Nesse meio tempo eu cantei em mais 2 coros e ajudei a fundar na Escola Mãe de Deus aqui o coro da escola também. Que maravilha, que coisa boa. Então cantei no coro da universidade, do departamento de música também. E o Mater Dei, que é esse que a gente fundou, e o aqui da Vila Assunção. Eram 3 ao mesmo tempo. Era de um ensaio para outro. E assim foi. Foi sempre muito bom. Antes de encerrar, então nós vamos pedir para a Isabela dar uma palhinha para nós. Eu vou pedir para a Marta ainda falar um pouquinho sobre o Festival Internacional de Coros, né? De Porto Alegre. De Porto Alegre. E eu também gostaria de, numa dessas afinidades que a gente teve, que a gente tem, e que foi o Festival Internacional Verões Musicais, cuja fundadora foi a Laura de Souza, juntamente com o Max Uriarte, que de uma certa forma a gente considera que foi o precursor do Festival Internacional de Música, que acontece em Pelotas todos os anos, no qual eu trabalho. Fala um pouquinho aí sobre os coros, Marta, para a gente encerrar esse papo maravilhoso. Notaram, pessoas amigas ligadas ao canto coral, que eu gostava de canto coral, através de todo o envolvimento meu e do filho e tudo mais, essa aproximação e o conhecimento com pessoas que estavam ligadas à Federação de Coros do Rio Grande do Sul, que se tornou conhecida internacionalmente por, a cada segundo ano, às vezes até em anos seguidos, fazer um festival grande com participação de 24 coros em Porto Alegre. Era o Festival Internacional de Coros de Porto Alegre. E eu, em 88, fui convidada para participar da Federação de Coros como uma auxiliar. Era a segunda secretária, e começamos então a trabalhar pelo festival do ano seguinte, 89, que foi um festival que trouxe, todos os anos vinham jurados escolhidos ou convidados entre músicos, diretores de orquestra, diretores de coros, regentes de coros do mundo inteiro, de vários países com tradição coral. E naquele ano veio gente da Índia, veio gente da Polônia, veio gente dos Estados Unidos, enfim, eram 6 ou 8 jurados, aliás tinha brasileiros também, mas 6 jurados do exterior. E foi um festival muito bonito e tal. No ano seguinte, que era a minha estreia, então mesmo, me chamaram para a coordenação do festival, junto com gente maravilhosa. Naquele ano a Prefeitura de Porto Alegre se incorporou, fez o primeiro Porto Alegre Encanto, e o festival era a vitrine deste encontro. E aí nós trouxemos 2 coros da União Soviética, da então União Soviética, Lituânia e Estônia. Da Estônia era um coro de professoras, da Lituânia era um coro misto. E foi então uma epopeia, porque
conseguir conciliar, não é? 2 coros dessa envergadura, eram 45 pessoas cada um. E todas as diferenças que os traziam, aí a gente teve grandes surpresas e até umas saias justas, muito engraçadas. A primeira saia justa que eu vivi foi uma semana antes do início do festival, nos ligaram de lá e eu fazia muito a comunicação por fax naquela época, né? Era fax, uma coisa terrível. E a embaixada russa estava com os 90 passaportes na mesa do embaixador, a embaixada brasileira, desculpe, e ele não assinava os passaportes, ele não dava a liberação para que eles viajassem. Aí um dia, às 4 da madrugada, eu estava ligando para o embaixador. Senhor embaixador, por favor, não vou mencionar, sei quem era, mas não vou mencionar. Pelo amor de Deus, o senhor está quase causando uma crise internacional. Nós estamos assim, assim, assim. Ele começou a rir. Dona Marta, se acalme, já estou pegando a caneta. E ele assinou os 90 vistos e eles embarcaram num voo da Aeroflot para Buenos Aires. Buenos Aires, não era Porto Alegre nem São Paulo, né? E aí a Ivana, minha filha e eu, graças à minha agência de viagem para a qual eu trabalhava, que tu sabes bem quem era, eles nos conseguiram 2 ônibus e nós fomos lá buscar esse pessoal. Naquela época, principalmente, eu encontrei assim exemplos de dedicação, sabe, as pessoas abriam suas casas, abriam as suas carteiras, sim, abriam tudo para recepcionar essa gente. E nós tínhamos um encerramento, isso que eu quero dizer, um encerramento festivo com Maestro Eleazar de Carvalho regendo a OSPA para 300 coralistas no Parque da Redenção, no Parque Farroupilha. 95 nós conseguimos que o Ariel Ramírez viesse apresentar sua missa crioula. Conhece Ariel Ramírez de nome? É um grande músico argentino que era famosíssimo até os anos 95, quando ele esteve aqui, ele ainda era famoso. Ele apresentou essa missa crioula dele, que é muito famosa, na Arena de Verona, com José Carreras cantando, quer dizer, era desse nível, né? E nós conseguimos também, aí neste ano com a prefeitura também, trazê-lo com sua equipe de músicos para tocar, apresentar a missa crioula. Só que, como o Martin já tinha gravado essa missa com um colega na Alemanha, claro que eu estava ali no meio, assim, eu sugeri, quem sabe? Não, mas realmente, não, a sugestão não partiu de mim, partiu dos nossos amigos da Federação de Coros, com quem o Martin já tinha cantado também, né, que tinha sido aluno deles também. Então o Martin foi solista junto com esse menino, e o Ariel Ramírez na plateia assistindo, né, a equipe dele tocando, né, e foi assim um espetáculo famoso. Só maravilhoso, foi a abertura do festival, Porto Alegre inteira pagou ingressos no Salão de Atos da Reitoria para assistir esse espetáculo. Recebeu a chave de Porto Alegre da mão do prefeito, enfim, toda aquela coisa assim, foi fantástico. 0 Hora, sempre capa de 0 Hora, segundo caderno da 0 Hora, todos os nossos festivais eram capa do segundo caderno da 0 Hora, todos os anos. Você vê o que era Porto Alegre nessa, né? Bom, aí no dia do espetáculo, sábado de manhã, uma chuva torrencial em Porto Alegre, eu peguei o maestro Ariel Ramírez e a sua esposa no hotel, levei para o Salão de Atos, já estavam os músicos lá, todos prontos para ensaiar. O maestro, quase 2 metros de altura, umas mãos imensas, assim, um homem bonito, maravilhoso, uma pessoa fantástica, senta ao piano, me olha e diz assim, não tem condição, dona Marta. Eu, como não tem condição? Não, esse piano não, e realmente o piano era... A reitoria naquela época passava por apertos, certamente, e não tinha a quem recorrer, porque a OSPA estava sem um bom piano, o Teatro São Pedro, não sei se emprestaria ou se não tinha, enfim, recorremos, né, o pessoal todo recorreu, quem pôde não tinha. Aí eu disse, maestro, o que fazemos? Ele disse assim, eu aceito tocar num bom teclado Yamaha, mas tem que ser muito bom. Muito bem. Vamos à busca? Vamos. Saiu o maestro Ariel Ramírez, internacional, com um enorme guarda-chuva e a Marta embaixo do guarda-chuva junto com ele abraçado a mim, para eu não pegar chuva, a caminhar pela Alberto Bintz e pela Coronel Vicente, onde tem as casas à procura do teclado. Foi uma coisa fantástica. Os pés encharcados,
nós batendo de porta em porta. Quando o pessoal via quem estava entrando, porque ele era conhecidíssimo, né? Os músicos que conheciam já vinham logo atendê-lo, né? Saímos dali com o melhor teclado Yamaha de empréstimo, sem assinar termo nenhum de empréstimo. Nos deixaram na porta, aliás, dentro do salão de atos, claro que com banners, com agradecimentos impressos em última hora no programa e tudo mais, né? E assim saiu a missa crioula em Porto Alegre. Que maravilha, tem que escrever essas histórias. Bom, quero agradecer muito as convidadas, a Isabela, que nos trouxe tantas lições entre o violino e a vela, que eu achei essa juventude linda fazendo essas coisas maravilhosas. E a Marta por toda essa história que eu acho que tu tem que escrever. Gente, obrigada pela quem estiver nos assistindo e até a próxima entrevista do Navegando na Cultura.